Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero lhe convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias do canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você também poderá assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar o mercado de opções. Para ambos, basta apontar a sua câmera do celular. E não deixe de se inscrever para a fila de espera do próximo treinamento operacional. O link está na descrição desse vídeo. Nesse treinamento, pegamos todo o conteúdo de vídeos que estão no canal, extraímos a essência do operacional, atualizamos e preenchemos as lacunas com material inédito, com o que há de mais avançado no mercado brasileiro da escola americana. Pergunte para alguém que já fez o curso. E no próximo vídeo estarei lançando já o teaser da segunda turma. Nesse vídeo final da série, depois de chegar no fundo do poço, é chegado o momento de enfrentarmos o movimento inverso, a forte recuperação que o mercado enfrentou. Será que dessa vez tivemos algum problema? Aliás, esse vídeo chega no momento bastante pertinente, que é a possibilidade do mercado atual também se recuperar. Esse vídeo está imperdível e deve fazer parte do seu currículo para você preencher mais essa lacuna do seu operacional. Aproveite e venha! Então aqui estaremos avançando aí sobre os 3 próximos ciclos depois daquele fundo do poço. O primeiro ciclo começando aí no dia 3 de março. O que será que aconteceu? Antes de mais nada, muitos conceitos que eu estarei falando aqui nesse vídeo de hoje, se você está chegando no canal, você não vai entender, tá? Existe toda uma ciência, toda uma metodologia por trás disso. E se você quiser saber, entender como é que isso funciona, tem todo um roteiro nesse vídeo que está no canal, de qual é a metodologia do Rocha Opções. E também, para eu não precisar ficar explicando algumas coisas, alguns pressupostos, também te recomendo você assistir toda a sequência para você entender todo o raciocínio, na qual agora estamos na quarta e última parte. Então, temos aqui como se comportou o desempenho da volatilidade implícita. Então, você vê que aqui ela foi apresentando um comportamento cada vez menor, uma contração da volatilidade implícita, o que é sempre muito vantajoso. Então, a gente começou num patamar de VI bastante interessante, bastante alto e que se contraiu. Então, só de olhar isso aqui, a gente já percebe que deve ter sido um trade bastante vantajoso, o que é interessante, já que é exatamente no mês seguinte do grande apocalipse. Então, você vê, aqui nem precisou colocar o break-even, só os strikes. Você vê como em nenhum momento houve qualquer ameaça aos strikes. Então, você vê aqui que chegou até a menos de 67, perto aqui de 65, indo até a 80. Então, nós temos aí 15 pontos, 20% de diferença aqui, mesmo assim, não chegou a ameaçar os strikes. Muito, mas muito tranquilo. Além disso, o prêmio ele foi extremamente alto, de 4,56 pelo Notional. O Delta 16, que é um prêmio indecente. Temos aí o melhor dos mundos, um alto prêmio e com os strikes afastados, mostrando que realmente foi um trade extremamente vantajoso, aquele que foi o que veio seguinte do apocalipse. Quem surfa já viu isso, né? Quando vem toda aquela série e passam as ondas e fica aquele mar todo espumado, bastante liso, né? Depois de um momento de bastante turbulência. Quando a gente analisa, então, o teto do portfólio, a gente vê que o risco gama ele só caiu, ele atingiu seu máximo aqui na linha laranja, bem aqui no início,
quando a gente analisa o risco delta, a gente vê que ele nunca passou de 200% bearish, né? Porque o mercado depois ele foi se recuperando, o que fez o mercado ficar bearish, depois recuperou e depois, como permaneceu no meio dos strikes, ele zerou. Só que o que aconteceu aqui? Apesar do teta de portfólio ter caído, ele começou aqui no valor muito alto, acima de 0,20, que é muito alto. Então, o que explica você ter tido um prêmio extremamente elevado. Ora, se você está abrindo pelo seu Notional ali a zero, mais de 0,20, você vai ter que normalmente operar pelo seu Notional. Qualquer expansão, e você não sabia que estaria só caindo, mas qualquer expansão acima disso aqui iria provavelmente impactar seu nível de risco gama. Então, depois do apocalipse, seria adequado você operar pelo seu Notional, porque você começou já de 0,21. É claro que você não saberia disso se você fosse abrindo aos poucos, né? Mas seria muito prudente. Depois do que aconteceu ali no mês anterior, você já abrir pelo Notional e você já perceberia o valor extremamente alto, né, que teve uma pequenina expansão irrelevante, né, de apenas 5%, mas ele já começou no patamar muito alto. Então, quando você analisa o resultado aqui, você vê que ele teria batido a 50% apenas com 7 dias úteis, então você estaria aqui observando quando é que ele deu 50%? Aqui, ó, apenas 7 dias úteis. Aqui, quando ele bateu, quando ele passou e chegou quase a 60 aqui. Se sua meta fosse de 65%, teria demorado apenas um pouquinho mais, teria batido aqui nessa região aqui. Então você vê que foi apenas 7 dias úteis para 50% e 10 dias úteis para 65%. Teria dado aqui pelo Notional 2,3, mas mensalizado, porque foi apenas 7 dias úteis, 6,9. Aqui 3%, mas mensalizado 6,3. Ou seja, o quarto ciclo, que é o ciclo seguinte, já vai te dar um resultado gigante, muito tranquilo. Você teria já partido inicialmente ali nos primeiros dias de trade. Então você vê que mesmo você operando pelo Notional, você teria um resultado extremamente relevante. Olha que coisa incrível. E as pessoas achando que o ano inteiro seria terrível. Olha só as taxas já aqui, no ciclo seguinte. Quando você vai, então, para o quinto ciclo, começando ele no finalzinho de março e entrando já em maio, você vê que houve ainda uma certa contração, apesar de um soluço ali no final, e você vê que nesse caso aqui, com a FOA, houve já uma forte recuperação, chegando já aos 93, que era aquele nível de recuperação caso você tivesse rolado. Então você vê que chegou a atravessar o strike, mas não tocou no break-even. Olha só, não tocou no break-even. Mas olha só o que a gente tem aqui de forma conjunta. A gente tem um pico de VI, a gente tem, ao mesmo tempo, a chegada ATM, a opção ela fica ATM, e ao mesmo tempo ela está no final de ciclo. Então, só de olhar para cá, é evidente que a gente vai ter uma fortíssima expansão do gama aqui no final. Uma fortíssima expansão do gama. Esse pico aqui ele veio exatamente na hora errada, no finalzinho e quando alcançou. Então, você vê aqui uma forte recuperação do mercado, ainda havendo uma contração da volatilidade implícita, e você vê o prêmio ainda gordo, não tanto quanto estava antes, mas ainda dando 2,9, muito alto. Quando você faz a análise do risco gama e do delta, você vê que houve uma expansão violentíssima no final, mas no início aqui ainda houve alguma expansão. E essa expansão ocorreu no final pela invasão do strike. E, claro, era um momento também de final de ciclo, perto do vencimento. Quando você avalia o índice direcional, você vê
que no início o mercado ele caiu mais um pouquinho, mas depois ele entrou em forte recuperação. E o interessante, né? Você vê que aqui não ultrapassou 300%. A gente tem observado aí pelos outros ciclos na nossa análise que a gente começa a ter uma distorção grande no IDP a partir de 500, mas você vê que mesmo no momento assim de alta recuperação, ele não passou de 300%. Então a gente pode ter muito essa visão de que a distorção ela começa a partir de 300 e alcança o máximo dela em 500. Então você pode ter valores de IDP muito confiáveis oscilando entre menos 300 e 300%. Então, a gente vê aqui que o risco gama do notional ainda estava elevado, acima das nossas estimativas de 0,1. Inclusive, tem sido tão comum o risco gama do notional ser ali de 0,08 que nós estamos pensando em diminuir essa estimativa. Mas você vê que aqui já caiu bastante, né? Porque no outro foi 0,21. Aqui o valor já estaria em 0,13. Mas a gente vê ali que houve uma pequena expansão para 0,17 e finalmente, então, no final chegou a 0,378. Quando a gente faz aqui a análise de quando expandiu, a gente vê que foi bastante tranquilo aqui, mas no final houve uma grande expansão. Ou seja, levando para o vencimento, haveria de fato uma grande expansão pela invasão dos strikes, houve um pico de volatilidade implícita e, ao mesmo tempo, estava perto do vencimento. Só que quando a gente analisa o resultado do ciclo, a gente percebe que os resultados vieram antes. Então, independente da situação, você não teria pego aquele pico final, porque você chegou aqui a 21 DU a 50%, com somente 11 dias de trade, e depois de você bater os 65 a 19 DUs de trade. Quando você faz todas as contas, você chega naquelas taxas gigantes que você poderia ter obtido, ou seja, o quinto ciclo também extremamente tranquilo, sem problema nenhum. Então, as metas foram alcançadas antes de invadir o strike. Quando a gente analisa o sexto ciclo, a gente vai ter uma surpresa. Sexto ciclo a partir, então, do dia 28 de abril. O que a gente observa aqui? A gente observa que a abertura do portfólio ele foi num péssimo momento. Foi a 27% de volatilidade implícita, que hoje não seria uma volatilidade baixa, mas por alguma razão, nos dias seguintes, houve uma grande expansão aqui, chegando quase a 39%. E depois se manteve alta grande parte do tempo. E no final diminuiu, mas ainda assim superior à abertura. Então a gente tem aqui um caso que não é comum. Então está aqui a péssima largada da volatilidade implícita. Quando a gente analisa o movimento, a gente percebe algo curioso, que esse movimento ele ocorreu numa subida e não foi numa queda. Olha só. Que curioso, como estava bem louco o mercado, né? E aí, então, foi subindo até tocar aqui no strike, mas não chegou nem perto do break-even. Mas o problema foi essa péssima largada que nós tivemos. De certa forma, foi o risco Vega. Então, a gente teve uma junção da posição ATM com vencimento e uma péssima largada aqui. Ah, Leandro, então foi terrível, teve prejuízo? Não. Apenas a taxa que foi menor. Apenas a taxa foi menor. Tivemos um prêmio que começou ali pelo notional a 1,77. Não é ruim, mas também não é nada demais já. Se nós tivéssemos aberto ali 3 dias depois, teria sido outra operação, outro perfil de operação. Para você ver como a diversificação ela ocorre muito dependendo do dia. Dependendo do dia que você abre, já é uma operação totalmente diferente. E é legal, né? Porque apesar de eu estar aqui fazendo estudo de caso muito específico, tudo isso aqui vale para o nosso aprendizado. Quando a gente analisa, então, o risco gama e o risco delta, a gente vê
que houve uma boa expansão, mas que se tornou muito grande, muito grande porque a gente começou de um patamar muito baixo. Então, houve também expansão que ocorreu no final pela invasão do strike, porque o strike fica ATM e isso faz o Teta subir nas alturas. Quando a gente analisa o IDP, a gente vê que o portfólio ele trafegou praticamente o tempo todo na zona bearish, mas interessante observar que ele não passou os 300%. Muito bacana. Então a gente pode sempre confiar no IDP ali que ele está dando uma posição sem distorções até o 300%. Então agora sim a gente começa dentro de um risco gama de notional que está dentro das estimativas normais, 0,79, só que o problema é que depois expandiu demais. Então você vê aqui que já houve uma expansão significativa, de quase 100%, mas no final é que chegou a 429. Então você já vê por aqui, nesse momento aqui de uma forte alta, você tem que operar pelo notional se você quiser levar até o fechamento. Mas não precisa tanto, né? Porque se você tivesse aqui com risco gama de 0,2, você poderia ter operado um pouquinho alavancado, né? Mas não se você fosse levar até o vencimento. A forma de você saber a expansão que teve foi aqui, ó, 95% e depois 428%. Mas você vê que não chegou a ultrapassar o 0,5. Mas não seria aconselhável você operar alavancado. Então a gente pode pegar o sexto ciclo como uma grande proxy de um mercado extremamente bullish. A gente pode usar isso aqui como uma referência, como a que está vendo agora no mercado, que o mercado está subindo. Então, deveria ainda se operar pelo notional, caso se quisesse levar até o vencimento. Quando a gente avalia o resultado, você vê como prejudicou essa largada terrível, né? Então a gente teve aqui uma queda violenta de resultado, porque houve uma expansão da volatilidade implícita. E é interessante a gente poder visualizar isso, porque é para isso que servem os gráficos e os indicadores, para a gente conseguir transparência e entender o que aconteceu naquele ciclo. Então, a gente, quando avalia aqui, a gente abrindo o risco gama de entrada pelo notional, seria um notional pequeno, e a gente alavancando aqui, você vê que seria uma abertura muito normal, mas com a expansão a 15 DTE, você alavancando, você ainda poderia, porque você chegou ali no 0,20, que está de acordo aqui com o seu nível de risco gama. Se você tivesse o nível de risco gama 0,3, você também chegaria por ali, sem problema nenhum. Mas isso não teria ocorrido aqui, ó. Você teria ultrapassado os seus limites, inclusive chegando a 0,6, tá? Então, a alavancagem somente seria adequada para você adotar a saída em meio de ciclo. Então, nós aprendemos que quando você opta por sair no meio de ciclo, você pode operar mais alavancado. A partir de 16 DU, então, trafegou positivo, olha só. Mas olha só que legal. Então, qualquer alteração de tamanho de posição a partir do 16 seria muito tranquila, porque você estaria fechando posições lucrativas. Então, quando houve a expansão do risco gama, você poderia ter fechado a posição sem ter prejuízo nenhum. Você ainda teria posições positivas. Então, qualquer ajuste de risco gama teria sido positivo. Você, então, caso tivesse optado pela saída por tempo, você teria fechado a 11 DU, porque no 11 DU você não teria alcançado ainda nenhuma meta de lucro, né? A primeira meta de lucro é 50% aqui. Então, você sairia pela saída por tempo, que seria então a 25% do lucro. Ah, Leandro, por que 0,60? Ora, 0,60 porque
você estaria operando aqui no RNG 02 e 0,90 se fosse no 03. Queriam esses dois valores aqui, expansão máxima. Agora, interessante aqui, né? Porque você não chegou de repente no 0,42 aqui, então você teria sido estopado. E quando é que você teria sido estopado? Você teria sido estopado a 5DU, que é quando o teto do portfólio ultrapassou o 0,2 no caso conservador, e ultrapassou o 0,3 no caso moderado. Então, você teria sido estopado aqui no 5DU. E qual teria sido o 5DU? Teria sido somente 10%, que sobre o prêmio inicial daria de 0,18 a 0,28. Então, você teria nesse ciclo aqui, diferente dos dois anteriores, que foram taxas enormes, você teria taxas finais de 0,18 a 0,90, mas ainda assim positivo. E lembrando que é sempre somado com o que você está ganhando na renda fixa e ou nas ações. Então, a gente teve o quarto e quinto ciclo extremamente lucrativos, e o sexto um pouquinho capenga aí, porque nós largamos muito mal. Então, foi muito mais uma má largada do que, de fato, fruto do Corona Crash. Eu não sei exatamente o que fez ter aquela expansão toda lá, naquela data. Mas não necessariamente teve a ver com o Corona Crash. Quando nós chegamos, então, nas lições, nós temos aqui a melhor operação foi a seguinte, depois da grande queda, devido à alta VI. Isso é algo que a gente observa muito, né? O problema não é quando tem a queda, né? O problema é quando você não está precificado nas opções a grande queda. Depois que precifica, fica muito tranquilo. Nenhuma operação após a grande queda alcançou o break-even, confirmando o entendimento que o mercado cai de elevador e sobe de escada. Quando a invasão do strike ocorre no final do ciclo, acumulam-se as duas principais causas do aumento do risco gama, que é região ATM com o vencimento, né? Então, você tem que entender que quando você está ali tendo uma estimativa do delta 16 naquele strike, é uma estimativa que leva em consideração a chegada no vencimento. Então, você, quando opera até o meio de ciclo, você está adotando aí uma margem de segurança muito boa e, ao mesmo tempo, tempo suficiente para sensibilizar e você alcançar a sua meta de lucro. E é por isso que é sempre um pouco arriscado você resolver ir até o vencimento, porque você está aí apostando no próprio movimento, que já foi calculado dele ser possível de alcançar até o strike, até chegar lá ao vencimento. E outra conclusão bastante interessante que a gente pode estar levando para o nosso operacional agora. Quando há uma forte expectativa de mercado bullish, de recuperação, deve-se operar alavancado somente se você tiver optando por saltar fora no meio do ciclo, evitando então de ir até o vencimento. Mas se quiser continuar levando até o vencimento, você deveria operar pelo seu Notion. Tá? Eu sei que eu falando isso aqui, as pessoas vão adotar isso para 100% das operações. Ok. Sempre que o cara achar que o mercado vai subir, ele vai operar assim. Tudo bem. Eu prefiro que você seja mais precavido do que você já comece já mais radical. Tá? Mas a tendência com o tempo é você não ser tão conservador assim. É outra grande lição, muito mais importante que largar nos 45 DTE é você largar com boa volatilidade implícita. Então, não se prenda a ter que largar os 45, nós já discutimos muito isso. E olha só que interessante, porque a gente observando então esses três ciclos, e claro, eu dei uma olhada nos seguintes que faltavam para 2020, todos eles positivos, somente em um ciclo havia o risco de se sair no prejuízo. E ele poderia ter se recuperado em 68 dias de rolagem no máximo, como foi visto aí no último vídeo. E dependendo do tamanho do hedge que você fizesse, você poderia até tido lucro. Ou seja, você poderia ter até passado todos os 12 meses de 2020 sem ter prejuízo.
Mas se você tivesse feito um head bem conservador, você teria levado em uma rolagem de 68 dias para se recuperar, tá? E olha aqui, considerando que você abriu um strangle com a faca caindo. Quem é que abriria um strangle com a faca caindo? Não sei. Talvez ninguém, né? Talvez ninguém fizesse, mas eu fiz o teste lá, abrindo o strangle com a faca caindo, porque no ciclo anterior deu lucro. Abrindo, então, o strangle com a faca caindo, foi o único ciclo na qual você teria tido prejuízo. Se você tivesse encerrado ele. Se você tivesse rolado, que é o que a gente recomenda, para situações que são extremas e atípicas, você teria recuperado em 68 dias, e isso para o head mais fraquinho de todos. E você pode inferir, então, partindo do pior caso e do pior ano, que em 10 anos, em 120 ciclos, somente em um você teria a concretização do risco de cauda. Olha só, então espero que essa série acabe com muitos mitos. Espero que as pessoas parem de construir fantasmas nas cabeças delas e entendam de fato o que aconteceu e o que pode acontecer nas operações que ela tem, tá? Porque nada melhor do que a ciência levando a luz para as cavernas da escuridão, né? São nas cavernas da escuridão que reside o medo. Então tá aqui, alguém fez a conta, alguém testou, alguém comprovou, tá? Qualquer discussão a partir daqui, ela tem que se basear nesses números aí. Não adianta você agora questionar, porque acha, porque não teria dado certo. Cara, então faz a conta e comprova. Tá aí os dados todos lá, vai lá. Eu botei as datas todas lá, você tem as volatilidades implícitas, você tem os preços, você tem o spot, você tem a taxa de juros. Vai lá e diz que não é. Diz que tudo aqui que está comprovado aqui não é o que poderia ter ocorrido. Está aí. Você pode agora rebater com números, pelos pares, né? Então, isso é importante para o emocional, né? Por mais que a gente falasse, por mais que intuitivamente a gente soubesse, né, que na verdade, traduzindo, era como se você ganhasse, dependendo, claro, do tamanho do portfólio, mas era como se você ganhasse R$ 10.000 durante 10 anos, todos os meses, e tivesse um mês na qual você tivesse que devolver 100 mil. Qual é o valor do imóvel que você ganharia R$ 10.000 por mês para ter que investir R$ 100.000? Eu comprovei que R$ 100.000 teriam sido recuperados em 68 dias no pior hedge que você poderia ter feito. Mas vamos supor que você não fizesse, não soubesse fazer o hedge. Ok. Pediu de 100 mil para ganhar durante 10 anos R$ 10.000 por mês. Incrível, incrível, incrível. Aí você que está olhando isso, será que é verdade ou será que é mentira? E se isso aqui não foi suficiente para te convencer, pensa assim. E se por acaso, por hipótese, tudo que eu estiver falando for verdade e você ficar de fora disso? Você vai estar perdendo muito dinheiro. Então, se você é responsável com o seu dinheiro, vale a pena você checar se tudo isso é verdade. Repita o vídeo, reveja as contas e avalie por você mesmo. Entre mais, aprofunde, entenda o operacional, sabe? Porque o maior beneficiado de você operar não vai ser eu, vai ser você. Eu vou ficar muito feliz, mas com certeza não vai ser da mesma forma que você vai ficar. Tá? E quando você ficar, me avise para eu também poder ficar, tá bom? Guardem aí que o próximo vídeo deve ser já o teaser da próxima turma, aonde você vai conseguir entender esse vídeo, por exemplo, né? E também se inscreva aí, assine o Vendaval. Se você quiser saber mais também, não quiser ainda se comprometer com nada, entre no Telegram, que é gratuito, entre lá no grupo. Tá bom, gente? Então, prazer enorme. Deu bastante trabalho chegarmos a esse ponto aqui, terminar essa série. Não tinha como explicar de forma mais simples, porque o objetivo não é explicar de forma simples, é explicar da forma necessária para comprovar tudo que eu comprovei aqui.
Tá bom, gente? Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Nos vemos no Telegram, nos eventos todos. Quero trazer o vídeo lá do grande evento que nós tivemos lá no ANEC, no BTG. E até o próximo vídeo.